Nós vamos entrevistar agora a doutora Janice Reis Siak Zanella, ela que é chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves. Doutora Janice, a Ásia tem enfrentado um forte surto de peste suína africana, concentrada principalmente na China. Qual o impacto dessas ocorrências para a suinocultura mundial? A peste suína africana, né, é uma doença extremamente grave, né, porque existem várias formas de apresentação da doença. E a forma mais grave realmente é a alta mortalidade. É um vírus extremamente resistente, infeccioso, né? Então a transmissão ela pode ser feita de várias formas e tem todo um componente também do animal silvestre, né? Do javali no caso. Então no caso da China, a China é o maior produtor mundial, né? E o maior consumidor da carne suína. Então para eles está sendo um impacto muito grande, porque tradicionalmente eles consomem muita carne suína e produzem, e a China tem evoluído muito na parte industrial da produção de suínos em si. Então o dano para eles, o prejuízo para eles está sendo muito grande, porque eles estão eliminando esses animais. O problema da peste suína africana é que ela não existe uma vacina efetiva, né? São mais de 20 tipos diferentes do vírus e todos esses vírus circulam na África. Então a doença que estava restrita no continente africano na década de 70, ela andou passando até pelo Brasil, né? Na Península Ibérica, Itália. O problema é que quando ela chegou na região da Geórgia e foi para a Rússia e consequentemente chegou na China. A gente não sabe bem como que chegou. Existem algumas teorias, né, como a doença chegou na China. Por que isso é tão grave, a doença na China? Além deles serem um grande produtor, né, consumidor, para eles é um prejuízo muito grande da produção, o trânsito desses animais, a logística deles ficou uma loucura, né? Também eles são grandes comerciantes, né? E esse vírus, por ele ser um vírus muito resistente, ele pode persistir em alguns nutrientes também. Então existe um trabalho recente dos norte-americanos que eles mostram que o vírus ele pode persistir no farelo de soja, em alguns insumos, né, que podem ser comercializados na China, inclusive a questão da tripa. Né, os países no mundo, muitos países, eles exportam a tripa in natura para a China e compram tripa salgada, porque na China eles têm um processamento bem interessante da calibragem e da salga dessas tripas. E o vírus, por ele ser um vírus resistente na carne e em outros produtos, inclusive na tripa, né? Então isso é bem questionável se essa salga ela é efetiva realmente para inativar o vírus. Então um dos grandes problemas é esse, além do prejuízo econômico, tranca mercado, né? Então os animais, além disso, os animais têm que ser eutanasiados. Então esse é uma grande, tanto para o meio ambiente como para os produtores em si, um prejuízo grande. Quais são os principais sintomas causados pela peste suína africana e por que ela é tão devastadora para os suínos? É uma doença vermelha, né? É uma doença que acomete vários órgãos internos, né? E causa uma infecção viral muito grave e o animal acaba morrendo. Mas existem algumas formas de apresentação, né? Existem alguns vírus que são mais virulentos, né? Mais patogênicos e outros que são menos. E o problema da peste suína, como eu comentei anteriormente, né? Não tem uma vacina. Né? Então, com isso, você não tem forma de controlar, realmente tem que eliminar o plantel. Né? E muitas vezes se faz o teste, os primeiros testes eles vêm negativo. Então, com isso, o vírus acaba propagando e disseminando no plantel todo. Né? Então, as principais lesões, né, do animal são lesões, né, em órgãos internos, hemorrágicos, né? Então ficam lesões hemorrágicas, o animal tem uma febre alta e acaba colapsando e morrendo mesmo. O Brasil não tem casos de peste suína africana, mas ainda há áreas no norte e nordeste com o vírus circulante da peste suína clássica. Quais são as principais diferenças entre essas duas enfermidades?
Primeiramente, né, são dois vírus diferentes, de famílias diferentes. Então, por exemplo, o vírus da peste suína africana, ele é um vírus DNA, já o da peste suína clássica é um vírus RNA, de material genético já diferente, né? Famílias diferentes. O vírus da peste suína africana é um vírus que tem vários tipos diferentes, né, e não existe uma vacina para ele e também não existe um plano mundial para controle dessa doença. Tá? Já o vírus da peste suína clássica, sim, né, existem vacinas, né, existem testes eficientes de diagnóstico, não varia tanto, apesar de terem algumas amostras menos virulentas, mas não são tantas variantes como existe da peste suína africana. O vírus da peste suína africana, na África, ele tem um ciclo silvestre, né, através da transmissão por um carrapato, né, que aqui no Brasil não tem. Na África também existem alguns animais, o bush pig, alguns animais silvestres lá que também são reservatórios, além dos suídeos selvagens, né, os javalis, etc., lá da região. Aqui no Brasil, então, nós somos reconhecidos, né, como na área livre, como livres de peste suína clássica, ainda somos, né? A região onde teve os surtos da peste suína clássica no Nordeste já não era na área livre, né? Então, com isso, mas existe uma preocupação muito grande, né, das autoridades sanitárias, como da indústria, de todos nós, né, para que a peste suína clássica também não dissemine para outras regiões do Brasil, principalmente na área livre. Uma das grandes preocupações é o javali, né? O javali ele está presente em 14 estados brasileiros, é um animal que tem possibilidade de se infectar, né, com o vírus, claro, e transmitir, dependendo das medidas de biosseguridade, pode haver a contaminação, né? Então, as diferenças entre elas são, por serem da doença em si, os sinais clínicos são bastante parecidos, né? Mas os testes de diagnóstico diferenciam as duas infecções. Você citou que boa parte do país, quase que a totalidade, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, como área livre de peste suína clássica. Esse é um trabalho, claro, de anos, visando a erradicação. Poderia comentar um pouco em relação a esse trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos? Sim, foi realmente um trabalho de muitos anos, né? O Brasil conseguiu inicialmente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, obter esse certificado. E no ano seguinte, né, o país, toda a área livre, também obteve o certificado de reconhecimento internacional livre de peste suína clássica, na área livre, né? Em algumas regiões ainda não. Existe um plano do Ministério da Agricultura, do Programa Nacional de Sanidade Suídia, liderado pela doutora Lia Kosvik, que é justamente para erradicar a peste suína clássica em regiões que não são da área livre. Então, existe esse plano, inclusive a Embrapa vai fazer parte desse grupo de trabalho para poder fazer a erradicação nessas áreas onde ainda existem animais positivos. Como vai ser feito, se vai ser utilizada a vacina, ou quais os testes de diagnóstico para eliminar, se vai ser feita a eliminação, erradicação, isso aí ainda vai ser decidido, né? O programa ainda está sendo trabalhado. Então, com isso, eu acredito que até o final do ano nós vamos ter progressos nessa área, porque é uma prioridade do Ministério da Agricultura, peste suína clássica e também o plano javali, né, que os dois andam mais ou menos juntos, né, e isso também tem participação aqui da nossa unidade da Embrapa Suínos e Aves nesses dois projetos. Nós conversamos com a doutora Janice Reis Siak Zanella, ela que é chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves. TV Gesuli, na cobertura do agronegócio brasileiro.